Olá, sou Sandra Farage, fui deputada distrital e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Atualmente sou pré-candidata a deputada federal aqui no Distrito Federal. Durante minha atuação parlamentar, acompanhei de perto o caminho que uma ideia percorre até se transformar lei. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas antes eu quero fazer uma perguntinha para você. Você já reclamou de falta de vagas em creche? Da demora de conseguir atendimento de saúde? E da violência contra as mulheres, da falta de oportunidade no trabalho e da insegurança no seu bairro? Tenho certeza que sim. Agora eu faço uma segunda pergunta. Você já pensou que uma dessas reclamações pode se transformar em uma lei capaz de mudar a realidade de milhares de pessoas? Muitas mulheres acreditam que criar leis é algo reservado para advogados, políticos ou especialistas, mas isso não é verdade. Toda lei nasce de algo muito simples, um problema real que alguém decidiu enfrentar. Foi assim com leis que protegem mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Foi assim também com um projeto que apresentei na Câmara Legislativa e se transformou na Lei número 6.022 de 2017, criando um banco de empregos para mulheres vítimas da violência doméstica e familiar no Distrito Federal. Essa lei nasceu da escuta. Nasceu da conversa com mulheres que queriam reconstruir suas vidas, mas encontravam dificuldades para conseguir trabalho e independência financeira. Ou seja, ela nasceu de um problema real. E é exatamente assim que nasce praticamente toda boa lei. Ao final desta aula, você vai entender como transformar uma necessidade da sociedade em uma proposta legislativa e conhecer o caminho que uma ideia percorre até virar lei. Porque a política não é um espaço onde as mulheres devem apenas cumprir regras. É um espaço onde também podemos ajudar a criá-las. Vamos continuar usando o exemplo do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas da Violência. Em diversas reuniões e conversas com mulheres atendidas por instituições de apoio, identificamos uma realidade preocupante. Muitas permaneciam em relacionamentos abusivos porque dependiam financeiramente dos agressores. Então, identificamos o problema. Mulheres vítimas da violência tinham dificuldade para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. A partir daí surgiu uma possível solução: criar um banco de empregos para aproximar essas mulheres de oportunidades de trabalho e renda. Percebam uma coisa: toda lei começa exatamente assim. Primeiro identificamos um problema, depois pensamos em uma solução. Então, transformamos essa solução em um projeto de lei. Mas afinal, o que é um projeto de lei? Projeto de lei é uma proposta apresentada ao Poder Legislativo para criar, alterar ou revogar uma lei. É o documento que apresenta oficialmente a solução para determinado problema da sociedade. Depois que ele é elaborado, começa o caminho legislativo. O processo funciona assim: um problema é identificado, uma solução é construída. O projeto de lei é elaborado. O projeto é protocolado na Casa Legislativa, passa pela análise das comissões, segue para votação em plenário. Se aprovado, é enviado ao Poder Executivo. O Executivo pode sancionar ou vetar. Se sancionado, torna-se lei. Se vetado, o Legislativo ainda pode analisar e derrubar o veto. Mas o que são as comissões? As comissões são grupos de parlamentares especializados em determinados assuntos. Elas funcionam como uma espécie de filtro técnico. Analisam se a proposta é útil, legal, constitucional e se realmente atende o interesse público.
Somente depois dessa análise, o projeto segue para a votação. É importante lembrar o seguinte: uma boa ideia é apenas o começo. Para virar lei, ela precisa respeitar as regras previstas na Constituição e no regimento da Casa Legislativa. Mas afinal, quem pode apresentar uma lei? Muita gente acredita que apenas deputados e senadores podem apresentar projetos de lei. Mas não é bem assim. Os projetos podem ser apresentados por deputados e senadores individualmente ou em conjunto, governadores e presidentes da República em matéria específica, tribunais e órgãos do sistema de justiça em casos previstos na Constituição, comissões legislativas, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Senado Federal, e também pelos próprios cidadãos por meio da chamada iniciativa popular. Isso significa o quê? Que a sociedade pode participar diretamente da formulação de leis. Mas atenção, os projetos de iniciativa popular precisam de um determinado número de assinaturas, a depender da esfera que a lei alcançar. Como escrever um projeto de lei? Todo projeto de lei possui 3 partes principais. A primeira parte é a ementa. A ementa é um resumo da proposta. Ela deve explicar de forma rápida e objetiva o que a lei pretende fazer. No caso do Banco de Empregos, a ementa dizia: assegura a criação do Banco de Empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e dá outras providências. Em uma única frase, conseguimos entender o objetivo da proposta. A segunda parte é o corpo da lei. É onde aparecem as regras. Normalmente, o texto começa com o artigo 1º. Por exemplo, artigo 1º. Fica instituído o Banco de Emprego para mulheres vítimas da violência doméstica e familiar. Depois, vem os demais artigos explicando objetivo, funcionamento, responsabilidades, prazos, competências. Para organizar essas informações, utilizamos artigos, parágrafos, incisos, alíneas. Essa estrutura facilita a leitura e evita dúvidas na interpretação da lei. A terceira parte é a justificativa. A justificativa é uma das partes mais importantes. É nela que explicamos qual o problema de fato queremos resolver, por que a proposta é necessária, quem que vai ser beneficiado, quais resultados esperamos alcançar. Uma boa justificativa utiliza dados oficiais, pesquisas, informações técnicas, experiência da população. É o momento de convencer outros parlamentares de que aquela proposta merece ser aprovada, evitando erros que podem derrubar um projeto. Muitas propostas deixam de avançar não porque são ruins, mas porque apresentam problemas jurídicos. O primeiro deles é o chamado vício de iniciativa. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Existem assuntos que somente o Poder Executivo pode propor. Por exemplo, a criação de cargos públicos normalmente depende da iniciativa do governador ou do presidente. Quando um parlamentar apresenta um projeto sobre um tema que não é de sua competência, a proposta pode ser considerada inconstitucional. Outro cuidado importante é verificar se o projeto respeita a Constituição. Por isso, antes de apresentar uma proposta, faça algumas perguntas. Já existe uma lei sobre esse tema? Esse assunto é de competência do município, do estado ou da União? A proposta respeita a Constituição? Ela gera despesas obrigatórias para o governo? Esses cuidados aumentam muito a chance de aprovação. Escrever um projeto é apenas metade do trabalho. A outra metade é construir apoio. Nenhuma lei importante é aprovada sozinha. É preciso conversar, ouvir diferentes opiniões, dialogar com a sociedade, buscar apoio de entidades, especialistas e outros parlamentares. A política é uma construção coletiva.
Quanto mais pessoas acreditarem em uma proposta, maiores serão as chances dela se transformar em uma realidade. Hoje aprendemos que toda lei nasce de um problema real. Toda solução pode ser transformada em proposta legislativa. Existe uma técnica para escrever projeto de lei. É preciso observar a Constituição e as regras de competência. Construir apoio é fundamental para aprovar uma proposta. Mas quero encerrar com uma reflexão. Durante muito tempo, as mulheres foram incentivadas apenas a cumprir leis. Hoje sabemos que também podemos ajudar a escrevê-las. E quanto mais mulheres participarem deste processo, mais as leis representarão a realidade da nossa sociedade. Por isso eu deixo um desafio. Pegue um papel, pense em um problema que existe na sua rua, no seu bairro, na sua cidade ou na sua comunidade. Agora pense em uma solução para esse problema. Escreva o título do seu primeiro projeto de lei. Pode ser algo bem simples, como instituir o programa de incentivo ao empreendedorismo feminino. Ou então, criar política de proteção digital para criança e adolescentes. Não se preocupe em escrever o texto completo, tá? O mais importante é dar o primeiro passo, porque toda grande lei começa exatamente assim, com alguém que decidiu pegar uma caneta e transformar uma ideia em mudança. Muito obrigada e até a próxima aula.